Quero cumprimentar os queridos irmãos com a paz do Senhor. Aqui quem fala é o irmão Elias Nogueira e hoje, uma vez mais, temos aqui o privilégio de poder trazer para você um comentário da leitura diária de terça-feira. Quero desejar a você, aluno da escola dominical, amante da palavra do Senhor, um dia abençoado. Esta semana nós chegamos à lição de número 6, que tem como tema Pais zelosos e filhos rebeldes. A leitura de hoje está na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17, e temos como título A Bíblia como fundamento da educação dos filhos. Diz assim a palavra de Deus: Toda a escritura, divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Nós temos aqui uma passagem bastante conhecida que está registrada na segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, uma carta que podemos dizer que foi escrita em tom de despedida, porque como o próprio apóstolo já sentia, o momento de sua partida já estava próximo, ele já estava sendo derramado como libação. Então ele escreve essa carta em um tom bem pessoal a Timóteo, uma carta que podemos dizer que foi escrita de pai para filho, um pai aconselhando o seu filho, e ele deixa para aquele jovem diversos conselhos. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Foge também dos desejos da mocidade. Segue a justiça, a fé e o amor. Traze essas coisas à memória. Então, Paulo deixa diversos imperativos para Timóteo. Quando olhamos para o versículo 14 do capítulo 3, Paulo deixa uma ordem para Timóteo que revela muito daquilo que o próprio Timóteo havia recebido. Diz assim: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Quando olhamos para esse texto, nós vemos o poder que teve a palavra de Deus na vida de Timóteo. Nós, quando olhamos para a história de Timóteo, nós vemos que a sua mãe, a sua avó eram cristãs piedosas e que desde a sua meninice ensinaram, explicaram, pregaram a palavra para Timóteo. E aquela palavra gerou frutos maravilhosos em sua vida, a ponto de que quando Paulo chega nas cidades de Derbe e Listra, ele encontra esse rapaz do qual todos os irmãos davam bom testemunho e o leva para fazer consigo a obra missionária. E o próprio Deus, ele deixa em vários momentos das Escrituras a ordem de uma geração passar a outra os ensinamentos da palavra, de colocar na outra geração, de semear na outra geração a palavra de Deus. Em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 6, está escrito: E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Era uma ordenança do Senhor para que o povo de Israel transmitisse às futuras gerações a palavra de Deus. E o que acontecia quando a palavra de Deus não era transmitida? Lá em Juízes, no capítulo 2, versículo 10, está escrito: E foi também congregada toda aquela geração aos seus pais, e a outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que fizera a Israel. Então, meu irmão, ensine a próxima geração, ensine os seus filhos, ensina a criança no caminho que deve andar. Use a palavra, ensine a palavra, inculque a palavra, e você vai ver os frutos que a própria palavra vai lhe trazer na vida da sua família. Deus abençoe, em nome de Jesus.